anunciou foram estas, que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e no verso 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus falou estas palavras porque as profecias já diziam que ele viria um dia. O próprio profeta Isaías, ele profetizou centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, dizendo: um filho vos nasceu e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado o Maravilhoso, o Conselheiro, o Deus Forte e o Pai da Eternidade. Este Deus forte e Pai da eternidade é Jesus Cristo, o qual João escreveu no capítulo 1 e no verso 1, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a Bíblia diz que Jesus falou que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do sangue, nem do varão, mas do próprio Deus. Quantos ficam irritados, ficam bravos e não aceitam ser chamados de criatura? Por quê? Porque acham que são filhos de Deus. Mas Jesus Cristo, ele só pode salvar o homem e libertar o homem e fazer do homem o seu filho, se ele crer, se ele aceitar, se ele se entregar a ele, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Enquanto o ser humano, ele não se arrepende dos seus pecados, não entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele é uma criatura perdida, uma criatura que está neste mundo morta espiritualmente, porque está em pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é Jesus Cristo, a vida eterna. E Jesus Cristo, a vida eterna, veio a este mundo e ele deu uma ordem a todos os seus discípulos e a todos que viriam seguir, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Jesus não veio para trazer uma religião, porque todas as religiões foram criadas pelo diabo, que veio somente para matar, roubar e destruir, porque as religiões desvirtuam, tira o homem do caminho de Deus, tampa o homem do caminho de Deus, porque colocam outros deuses falsos, colocam ídolos na frente de Jesus Cristo, para que o homem não venha enxergar a luz da glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem, aleluia, de Deus. Mas nesta tarde, preste ao anoitecer, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo está sendo anunciado. O Evangelho de Jesus não é comércio, não é comercializado e nunca será, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem comercializa o Evangelho é as religiões, é muitas igrejas que se dizem ser evangélicas, que fica tirando dinheiro do homem, enganando o homem, dizendo aquilo que Jesus Cristo não dizem. A Igreja Apostólica Romana, que é a grande Babilônia, sempre
ocultou as Escrituras Sagradas, a verdade, desde os anos de 1300. Sempre a igreja impediu que todos os seus membros, todos os seus frequentadores, todos os seus fiéis tivessem acesso à Bíblia Sagrada. Mas Deus um dia levantou um homem que era um padre e se chamou Martinho Lutero. Ele recebeu uma revelação que o justo, ele é, aleluia, justificado pela fé em Cristo Jesus. E ele conheceu a Deus através das Escrituras Sagradas e começou a anunciar o Evangelho de Jesus, aonde veio uma grande perseguição para matar este padre, este monge chamado Martinho Lutero, mas não pôde impedir o grande trabalhar de Deus, porque a reforma estava chegando, aonde muitos iriam ver verdadeiramente as Escrituras Sagradas e conhecer o único Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente os nossos, mas de todo o mundo. Nós estamos vivendo agora nos tempos do fim. As Escrituras Sagradas falam que nós estamos no princípio das dores. Nunca houve tanto crime, nunca houve tanta maldade no coração do homem, nunca houve tanta tragédia, tanto suicídio, nunca houve tanto estupro, nunca houve tanta pedofilia como está acontecendo nos dias que nós vivemos. É pai matando filho, filho matando pai. Tudo isso é o cumprimento das Escrituras Sagradas, a qual Jesus Cristo disse que um dia iria acontecer, e nós estamos vivendo neste tempo chamado o princípio das dores. Jesus Cristo está muito próximo para voltar. Em Mateus capítulo 24, Jesus, ele disse acerca de tudo que ia acontecer nos últimos dias, e nós podemos agora ouvir o que Jesus Cristo ele disse em Mateus 24, a qual está escrito o sermão profético, o princípio das dores. E assim diz Jesus Cristo: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, Jesus chegou aos seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas hão de vos entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Mas todas estas coisas, no verso 8 diz, são os princípios das dores. E no verso 10, disse Jesus: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em testemunho
e em todas as nações e em todo o mundo, então virá o fim. Jesus profetizou tudo o que está acontecendo hoje. Jesus, ele falou, porque ele é Deus, onipresente, onisciente e onipotente. Ele está em todo lugar, em um só momento. Ele contempla todo mundo com os seus olhos que são como chama de fogo. Ele é onisciente, conhece todos os pensamentos, e ele é o Todo-Poderoso, porque só ele tem todo o poder, porque criou os céus, criou a terra, criou o universo e tudo que nele há. Mas Jesus, ele disse isto que iria acontecer, porque o pecado, como diz as Escrituras, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, iria se multiplicar, está se multiplicando. Muitos falsos profetas viriam ao mundo e, se possível, até enganaria os escolhidos. Estamos vivendo no clímax do cumprimento das palavras de Jesus Cristo, aonde há tantos falsos profetas, há tantos líderes religiosos que dizem ser mensageiros da paz, mensageiros da prosperidade, mas são demônios, são pessoas que estão vivendo de aparência, estão vestidos como ovelha, como disse Jesus, mas por dentro são lobos devoradores, promovem só escândalo. Jesus falou que pelo fruto conhecereis a árvore. Nós vemos pelos frutos deles que eles são falsos, eles não vivem a palavra de Deus, eles somente usam trechos das Escrituras Sagradas para enganar aqueles que não lê a Bíblia. Leia a Bíblia você, que tem uma em sua casa, e você vai conhecer a Deus. Leia as Escrituras, que você vai saber que Jesus Cristo, ele é o único que pode livrar a sua alma da condenação do inferno, a qual é real. Muitos não acreditam no inferno, mas todos os seres humanos têm medo da morte. Uns não querem nem ouvir que um dia vai morrer, mas Jesus Cristo, o Senhor, deixou a sua palavra, e para isso ele levantou os seus mensageiros, os seus reis, os seus sacerdotes, os seus profetas, os seus apóstolos, os seus evangelistas, no tempo passado, para vivenciar a graça de Deus, o poder de Deus, e escrever aquilo que Deus revelou pelo Espírito Santo, porque toda a Escritura Sagrada, ela é divinamente inspirada, aleluia, por Deus. Homens escreveram, mas escreveram pela revelação do Espírito Santo de Deus. Salomão, ele chegou a falar